Olá, pessoal, tudo bem? Aqui professora Mabel. Tudo bem, meus alunos do segundo ano do ensino médio? E hoje nós vamos começar a parte de análise combinatória. O primeiro conteúdo de análise combinatória chama princípio multiplicativo da contagem, ou princípio fundamental da contagem. Tá? Esse é o primeiro conteúdo. Então, eu espero que vocês já tenham assistido outro vídeo que dá início a esse conteúdo. E nós vamos resolver alguns exercícios do caderno do aluno do terceiro bimestre, tá? Então, vocês podem baixar esse caderno do aluno. Nós, todos os professores do segundo ano, já deixamos o link e o próprio caderno do aluno em PDF no mural de vocês. O ideal é que quem puder imprima, tá? Ou então baixa no celular ou no notebook, no computador e resolva no caderno de matemática de vocês, tá? Então, vou apresentar para vocês uma tela. Vamos ver o primeiro exercício do nosso caderno do aluno, que está na página 7, tá? Do caderno de aluno de vocês, do terceiro bimestre de matemática. Então, diz assim: considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe-se de 4 saias e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, gente, ela tem 4 saias e 5 blusas. Cada uma dessas saias, então a saia 1 vai ser combinado com a blusa 1, a saia 1 com a blusa 2, com a blusa 3, com a blusa 4, com a blusa 5. Então, cada uma dessas saias vão ser combinadas com 5 blusas. Então, vão ter 4 saias vezes 5 blusas, tá? 4 vezes 5, 20 possibilidades diferentes dela se vestir, ok? Essa é a questão 1. A questão 2 diz: um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por cidades históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se? Então, ó, ela vai visitar, né, o roteiro prevê visita a 2 das cidades conhecidas como cidades históricas. Então, quer saber quantos roteiros diferentes vão ter se sempre Ouro Preto fizer parte do roteiro, tá? Então, essa é a primeira questão. Então, vamos lá? Então, ó, página 8, na atividade 2. Então, eu tenho Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Na letra A, eu vou escolher 2 dessas cidades. Então, eu vou ter Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes e Ouro Preto com São João del Rei. Então, apenas 3 roteiros distintos eu posso ter se Ouro Preto sempre estiver presente nesse roteiro. Agora, na letra B, ele fala se não houver restrição em relação à escolha das 2 cidades. Então, eu posso ter quem? Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes e Ouro Preto com São João del Rei. Aí eu posso ter o quê? Mariana. Mariana com Ouro Preto já foi traçado aqui, né? Então, eu posso ter Mariana com Tiradentes e Mariana com São João del Rei, ok? Agora, começando por Tiradentes, certo? Ouro Preto com Tiradentes já está aqui. Mariana com Tiradentes também já está aqui. Então, eu vou ter Tiradentes com São João
del Rei. E São João del Rei já está traçado aqui junto com Ouro Preto. São João del Rei já está aqui com Maicana. E São João del Rei está aqui com Tiradentes. Então, vou ter uma possibilidade, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter 6 possibilidades diferentes. Ok? Então, se não houver restrição em relação à escolha das 2 cidades, né, contando que eu tenho 4 cidades diferentes, eu posso ter, escolhendo 2 cidades, 6 roteiros diferentes. Ok? Então, agora vamos ver a atividade 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos. Então, eu posso ter números de 3 algarismos que não se repetem. Contrariamente a que ocorre, por exemplo, com 335, né? Repete o 3, ou 900, né? Repete o 0. Ok. Então, a pergunta é: quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos podem ser repetidos? Então, vamos lá. Vamos raciocinar. Então, nós estamos na página 8, ok? E vamos fazer a atividade 3. Então, eu vou colocar 3 algarismos para 3 posições para indicar o número de 3 algarismos. O exercício fala que vai começar pelo número 1. Então, eu fixo 1 aqui, não vou contar os que não começam com 1, apenas os que começam com 1. E ele fala que os algarismos podem ser repetidos. Aqui nessa segunda casa, eu posso pôr do 0 ao 9, né? Do 0 ao 9, eu tenho ao todo 10 algarismos distintos. E pode repetir, se o 1 vai ficar aqui, ele pode vir a estar aqui de novo, ou aqui, né? Então, eu tenho 10 possibilidades diferentes aqui, tá? E 10 diferentes na outra casa, porque também pode repetir. Então, eu tenho 100 números diferentes, começando de 3 algarismos que começam com o 1. Tá? Ok? Que na verdade ele vai do 100 ao 199, né? Que começa com 1. O 200 já começa com 2, né? E como eu incluo o 100, então eu tenho C, porque você pode falar do 100 ao 199, eu tenho 99 números, mas o 100 está incluído. Porque sempre que a gente faz isso, a gente faz 100, 101, 102 e não conta o 100. Então, contando com o 100, eu tenho 100 números diferentes que começam com o número 1 e pode se repetir, algarismos, ok? Na letra B, ele pergunta: quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos? Então, aqui não entra o 100, que repete 2 zeros, o 144, que repete o 4, tá? O 111, por exemplo, o 112, que repete o 1, tá? Então, não entra algarismos repetidos. Vamos lá. Mas ele começa com 1, então 1 está fixado aqui. Então, vamos fazer assim para entender melhor, ó. Ó. Aqui nessa casa, teria 10 possibilidades. Como não pode repetir, eu tenho que excluir o número 1. Então, me sobram 9 possibilidades. Aí, aqui entrou algum número. Faz de conta, por exemplo,
dentro dessas 9 possibilidades, né? Então, eu tenho 3 algarismos, aqui está 1. Faz de conta, por exemplo, que entrou o número 2. Então, nessa terceira casa não pode ser nem 1, nem o 2. Então, vão sobrar 8 possibilidades, né? Então, 9 vezes 8, eu tenho 72 números começados com 1 que não se repetem, ok? Agora, a letra C. Quando não houver restrição, né? Como que eu vejo? Não houver restrição. Quer dizer que pode repetir, pode começar com qualquer algarismo, tá? Então, vamos ver? Vamos lá. Letra C. Não houver restrição nenhuma. São números de 3 algarismos. Pode repetir, tá? E não está fixando nenhum número para começar. Então, vamos lá. Pensando nessa primeira casa, ó, eu vou colocar aqui os dígitos que fica mais fácil para o aluno entender, para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece? Na primeira casa, não pode começar com 0. Por quê? Porque sempre que a gente vai estudar esse tipo de exercício, a gente nunca começa o primeiro dígito com 0. Porque se começar aqui, ó, com 0, 5, 8, vai ser um número de 2 dígitos. Por quê? Porque os dígitos têm que ser significativos, então nunca pode começar com 0. Se ele começar com 0, ele vai ser um número de 2 dígitos e não de 3. Então tem que excluir o 0 da tá? Então quer dizer que se eu excluo aqui o 0, vão sobrar para mim 9 possibilidades, né? Eu teria 10 dígitos, não pode começar com 0. Tá? Então eu vou ter 9. Aí faz de conta que entrou aqui o número 7, vamos dizer, né? Pode repetir nessa casa? Pode, porque aqui não está falando restrição que tem que ser algarismo distinto, né? Se sair o 7 aqui, ele pode repetir aqui. E o 0, que não podia na primeira casa, pode na segunda. Então, eu vou ter 10 possibilidades diferentes aqui, né? E para o terceiro dígito também não tem restrição nenhuma. Pode o 0, pode o 7 que eu fiz de conta que entrou na primeira. Vamos dizer que aqui tivesse entrado outro 7, por exemplo, ou 6. Pode repetir aqui. Então, eu vou ter também 10 possibilidades para o terceiro dígito. Então, 9 vezes 10 vezes 9, eu tenho 900 números de 3 algarismos, que é do 100 ao 999, né? Do 100 até o 999, incluindo eles, né? Vocês podiam falar, não, tem 899, nem não 900, mas se eu incluir o 100, eu vou ter 900 números, ok? Então, agora, vamos para a atividade 4. Então, aqui no caderno do aluno, né, volume 3, segundo ano, existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 é o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem os algarismos. 1.023, 2.549, né, 4.571 ou 9.760. Ele deu exemplo aí de alguns que não se repetem. Ele quer saber quantos são esses números de 4 algarismos distintos. Quantos são os números de 4 algarismos distintos? Vamos lá. Não pode repetir, tá? Então, nessa nossa conta, não vai ter o número 1111, por exemplo. Não pode se repetir, tá? Então, eu vou ter número de 4 algarismos distintos, tá? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Coloco aqui os algarismos. O 0 não entra na primeira casa, tá? Em nenhum exercício desse. Não pode começar com 0, né? Se eu começar com 0 e colocar outros dígitos aqui, vou dizer 0, 3, 9, vão ser número de 3 dígitos, de 3 algarismos, e não de 4. Então, o 0 não entra na primeira casa, tá? Então, vamos excluir o 0.
Então, quer dizer que me sobram 9 possibilidades para essa primeira casa, tá? Faz de conta que aqui entrou, por exemplo, o número 5, tá? Então, vamos colocar os dígitos aqui de novo, que fica fácil para raciocinar. Se o 5 entrou aqui, então o de vermelho são as possibilidades. O de azul estou colocando, fazendo de conta, para a gente entender melhor o exercício. Faz de conta que entrou o 5 aqui. Se não pode repetir, eu excluo o 5. Mas o 0 que eu excluí na primeira pode entrar na segunda casa. Então eu tiro o 5 e volto o 0. Então eu vou ter 9 possibilidades de novo, tá? Faz de conta que agora entrou o 0 aqui, tá? Então, entrou o 5 na primeira, o 0 na segunda. Se eu colocar todos os dígitos aqui, ó, o que vocês vão ver? Que o 0 que entrou aqui não pode mais ir, e nem o 5 que entrou aqui, né? Que eu fiz de conta, tá, pessoal? Então, desses 10 dígitos menos 2, eu vou ter 8 possibilidades. Vamos fazer de conta que entrou o número 7 aqui, né? Para a terceira, eu vou excluir o 7 também, né? Então, vamos ter 7 possibilidades para a quarta casa, tá? Então, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 4.536. Números de 4 algarismos distintos ou diferentes, que significa a mesma coisa. Ok? Então, letra A. Ó. Então, números. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. No primeiro algarismo, no primeiro dígito, né? Não importa se é de 3 dígitos, 4, 5 ou 2, não entra o 0, né? Tem que ser algarismo significativo, tá? Então, nessa primeira casa aqui, não entra o 0, né? Então, se você pensar que você tem do 0 ao 9, seriam 10 possibilidades. Como não entra o 0, então eu tenho 9 possibilidades, tá? Ok? Então ele está perguntando quantos números pares de 3 algarismos. Mas não está falando que não pode repetir. Pode repetir, tá? Então faz de conta aqui. Vamos colocar como outro exercício. Vou colocar a possibilidade em vermelho. Faz de conta que aqui entrou o número 2, tá? Aqui nessa casa, ó, eu vou ter do 0 ao 9 de novo. São 10 dígitos, né? O 0 que não entrava na primeira, pode entrar. E o 2 que eu fiz de conta que entrou agora na primeira, ele também pode repetir, né? Pode repetir esses números. Então, para a segunda casa, eu tenho 10 possibilidades. Pode ser tanto do 0 até o 9, tanto faz. Mas para ser par, eu só vou ter 5 possibilidades. Então, 5 vezes 9, 45 vezes 10, eu tenho 450 números pares de 3 algarismos. Ok? Para a letra B, ele pergunta quantos números ímpares de 3 algarismos existem. O raciocínio vai ser muito semelhante. Então, vamos lá. Eu vou apagar agora, dar o print aí na tela vocês, né? E vamos ver. Então, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Não está falando que tem que ser distinto, pode repetir. Então, ímpares, 1, 3, 5, 7 ou 9. Para o primeiro dígito, não pode o 0. Pode do 1 até o 9, né? Então, eu tenho 9 possibilidades aqui, na primeira casa, tá?
Na segunda, pode repetir o que foi na primeira, e o zero volta, né? O zero que não entrou na primeira, entra na segunda casa. Então, eu vou ter 10 possibilidades e eu tenho 5 ímpares. Então, né, muito análogo à letra A, eu tenho 450 números ímpares de 3 algarismos, ok? Na letra C, ele pergunta quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem, tá? Então, vamos lá. Na letra C, o que acontece? Vai ser ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, que tem que acabar, só que não pode repetir, tá? Então, o que acontece? Eu vou supor, né? Faz de conta que aqui entrou o número 1, tá? É ímpar, né? Pode ter sido 1, o 3, o 5, o 7, mas eu estou supondo que seja 1, para a gente raciocinar, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os dígitos que fica fácil para a gente enxergar. Teriam 10 dígitos. Como um entrou aqui, são números de 3 algarismos diferentes, distintos. Não pode repetir. Quer dizer que se o 1 entrou lá na última casa, ele não pode entrar aqui na primeira. E na primeira também não pode o 0, tá? Então, vão ser 8 possibilidades, tá? 8 possibilidades. Daí, ó, o 1 que entrou na última, não pode. Faz de conta que aqui começou com o número 2, tá? Porque para ser ímpar não tem problema começar com par, né? Tem que terminar com 1, 3, 5, 7, 9. Faz de conta que entrou aqui o número 2 e o 0 que não podia na primeira volta para a segunda. Mas então não pode nem começar com esse 2 e nem com esse 1 daqui. Então, sobram 8 possibilidades. Terminando com 1, a mesma coisa, terminando com 3, com 5, com 7, com 9, né? Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, certo? 8 vezes 8 vezes 5, né? 5 vezes 8 dá 40. E 40 vezes 8 vão dar 320 números ímpares distintos, certo? 320 números ímpares distintos. Agora, vamos fazer a letra D. A letra D, ele pergunta quantos números de 3 algarismos pares distintos existem. Agora eu vou ter que tomar um cuidado, tá? Porque eu vou ter que separar os que terminam em 0 dos que terminam em 2, 4, 6 ou 8, tá? Porque como não pode repetir, então vai dar diferente daquele que a gente fez na letra A, tá? Então vamos ver, vamos analisar. Ó, letra D, são números de 3 algarismos e eles têm que ser par, tá? Então, eu vou fazer de conta aqui que termine com 0, tá? Como não pode repetir, né? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, o 0 já está lá. Eu tenho 9 possibilidades para o primeiro dígito. Como não pode repetir, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seriam 10. O 0 já está lá. Então, ele não pode entrar aqui. Faz de conta que dessas 9 possibilidades, esse número aqui começou com o número 3. Então, não pode nem o 0, nem o 3. Então, eu vou ter 8 possibilidades. O 0 está fixo aqui, né? Então, terminados em 0, eu tenho 72 números. Os pares terminados em 0, tá? Agora, eu vou analisar os que terminam com os outros pares.
Então, isso aqui, ou em matemática é mais, né? Então, 3 dígitos vão terminar ou com 2, 4, 6, 8. O zero já está analisado lá em cima, tá? Faz de conta aqui que terminou com 2, certo? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seriam 10 dígitos para a primeira casa. No primeiro dígito, não pode começar com 0. E não pode começar com 2, porque eu não posso repetir. Se ele terminou com 2, então eu tiro 2. Então, para essa primeira casa, para esse primeiro dígito, eu tenho 8 possibilidades, certo? Aqui, ó, vamos repetir aqui, para ficar fácil de entender. Faz de conta que dessas 8 possibilidades, esse número aqui começou com 7 e termina com 2, tá? Como não pode repetir, eu vou tirar 7 e eu vou tirar o 2. Sobram 8 possibilidades aqui. Tá? E o mesmo vai acontecer ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, tá? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Então, são 72 números e aqui tem 256 números. Estão terminados em 0, 72. Terminados em 2, 4, 6, 8, dá 256. 6 com 2, 8. Né? 7 com 5, 12, vai 1. Então, portanto, eu tenho 328 números pares de 3 algarismos diferentes ou distintos, tá? Então, essa é a primeira parte de princípio fundamental da contagem. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.